Saiba quais foram os principais fatos do Judiciário Capixaba nesta semana. Agora, o trânsito de Guilherme no prédio do Tribunal de Justiça está mais fácil. Foi adotada recentemente uma nova comunicação visual no Tribunal de Justiça. A iniciativa partiu da presidência do TJ e do setor de assessoria de imprensa e comunicação social. Agora, os servidores e o público externo poderão identificar de forma mais rápida os setores, gabinetes e corredores, através das novas placas de identificação. O ano começou agora e mudou algumas coisas, entre elas foi as placas. Melhora a nossa visibilidade, até porque as outras eram difíceis até para a identificação de setores, e a cor azul das placas intensifica, melhora a nossa visibilidade. Mais modernas e eficientes, receberam as cores da bandeira do Espírito Santo e o brasão do Judiciário para facilitar a sinalização e visualização no interior do prédio do TJ. Além disso, outras mudanças que ocorreram em 2012 contribuíram para melhorar e dinamizar o trabalho dentro do Judiciário Capixaba. A Corregedoria Geral da Justiça passou a ocupar um prédio próprio. A mudança contribuiu para a reestruturação e reorganização física de alguns setores do Poder Judiciário Capixaba. Ficou mais visível, né? Essa cor azul, acho que ficou boa. A pouca movimentação indica que algo está diferente nos prédios da Justiça. A diminuição do ritmo de trabalho é por causa do recesso. O Judiciário Capixaba continua funcionando com parte dos magistrados e servidores atuando. Veja esta quantidade de processos. A Justiça, de forma ininterrupta, exerce seus trabalhos de segunda a sexta-feira, inclusive noturno, no plantão noturno, e sábado, domingos e feriados também no Tribunal de Justiça. Segunda a sexta-feira, nos fóruns centrais, Fórum da Capital, Comarcas do Interior, toda ela tem estrutura montada. Durante o recesso, tanto na região metropolitana de Vitória, quanto nos municípios do interior do Espírito Santo, a Justiça não para. No mínimo, um magistrado está de plantão em cada fórum. E nas varas, os servidores estão à disposição para atender as demandas. Tudo para que o cidadão não seja prejudicado. Prestar tutela jurisdicional a todos e a cada um, como a missão do Judiciário nesse sentido, indistintamente, e não parar. De fato, qualquer medida de natureza urgente deve ser analisada pelo juízo e trabalhando, como disse, de forma ininterrupta. No Tribunal de Justiça, a publicação de acórdãos, sentenças, decisões, intimações de partes ou advogados também estão paralisadas. Mas não há danos ao cidadão, que precisa buscar auxílio da Justiça, já que o Poder Judiciário está 24 horas de plantão para atender os casos de urgência. O ano de 2012 chegou ao fim. Com ele, a atual gestão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, biênio 2012-2013, completa um ano de ações e trabalhos desenvolvidos, período de grandes projetos e da construção de um novo acesso à justiça no Estado. Eu acho que a iniciativa é importante, porque nós juízes, às vezes saímos de uma cidade do interior e para não termos interrompido a nossa progressão profissional, a gente veio para a capital. Então é importante, às vezes, o juiz querer findar a carreira no interior. Eu acho importante. Eliminação das entrâncias, fazendo com que os juízes não precisem mais vir para a Grande Vitória para poderem alçar a promoções na carreira e chegar a desembargador, é uma afirmação do princípio constitucional da igualdade, porque os cidadãos do interior do Estado têm o direito à mesma qualidade de tutela jurisdicional que os da capital. E na prática isso não ocorria. Os habitantes da capital do Estado, da Grande Vitória, terminavam por ficar privilegiados, porque aqui, digamos, o número de juízes per capita era muito maior do que o do interior. E a nova lei corrige essa distorção. O diálogo com a sociedade se transformou em uma marca. A transparência ganhou força e os números falam por si só.
Mais de 220 milhões de reais foram pagos em precatórios durante o ano de 2012, um recorde desde que foi criada a Central de Precatórios em 2010. Nunca se pagou um volume tão elevado de precatórios na história do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Os municípios devedores, de igual modo, disponibilizaram um valor recorde, né? Juntos, os municípios disponibilizaram mais que 30 milhões de reais para o pagamento de precatórios. Isso somente no exercício de 2012. O Judiciário Capixaba ultrapassou em 49% a meta estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça e julgou 449 processos. Os juizados especiais realizaram um total de 2.359 audiências em 6 mutirões. E você pensa que parou por aí? O torturômetro transformou a realidade dos direitos humanos no Estado. Nós vemos que, lamentavelmente, essa prática abominável que é a tortura ainda vive no nosso cotidiano. E o objetivo da Comissão de Combate e Prevenção à Tortura é exatamente esse, é impedir que essa prática seja disseminada, seja divulgada e continue existindo. O Estado é o primeiro do país a ganhar uma vara exclusiva de improbidade administrativa. A sociedade pode acompanhar a tramitação dos julgamentos de casos de repercussão listados no banner Por Onde Anda. Mas não parou por aí. Para fechar o ano com chave de ouro, o governo do estado, em evento no Palácio da Justiça, sancionou 2 leis de autoria do Judiciário Capixaba. Uma propõe a reestruturação do Poder Judiciário e a outra faz uma revisão no plano de cargos e salários dos servidores efetivos. Nós estamos rompendo com algumas barreiras quase que culturais. A primeira delas, o mais amplo acesso possível à população, aos movimentos sociais. Essa era uma barreira cultural que já começa a virar pó, já começa a ser lixo histórico. Eu acho que nós temos conseguido romper alguns paradigmas. Um segundo que eu anotaria, que dizer do Judiciário, junto com a OAB, com o Ministério Público, com o Conselho Estadual de Direitos Humanos, ir às prisões para combater a tortura. Isso é algo inédito no Brasil e é outra barreira cultural que nós temos quebrado. Ações e debates para promover o Dia Internacional e Estadual de Combate à Corrupção. O que você tem a ver com isso? Essa grande reflexão, né? O que todos nós temos a ver com a corrupção. Então o projeto, quando bota essa interrogação, não está acusando o cidadão lá em casa de ser corrupto ou corruptor, não. Mas todos nós temos sim que ter a percepção que a corrupção atinge as nossas vidas. Então, quando você indaga o que você tem a ver com a corrupção, você sabe que a corrupção está atingindo a sua vida? Você sabe que a corrupção está matando pessoas? Você sabe que a corrupção está acabando com escolas que deviam estar estruturadas para ensinar crianças? Pessoas jogadas em macas nos hospitais, morrendo porque não tem um atendimento médico digno. Então, a corrupção tem muito a ver com a sua vida, com a minha vida, com a vida de todos nós. Ela atinge as nossas vidas. O evento envolveu uma série de atividades e reuniu na sede do Ministério Público Estadual procuradores e promotores de justiça para um debate com o promotor de justiça de Santa Catarina e criador da campanha O que você tem a ver com corrupção, Afonso Guizo Neto. As atividades desenvolvidas aqui no Espírito Santo levam em conta principalmente a educação de crianças e jovens. A principal ação da campanha do Ministério Público aqui no Estado é firmar parcerias com a sociedade, né? com entidades privadas, também com entidades públicas, para divulgação da campanha. Que é o mote da campanha é tentar educar a criança e o adolescente de uma forma diferente essa turma de hoje está formada, né? Que você pode levar vantagem em tudo, não importa o seu parceiro, não importa o seu companheiro.
E amanhã, a pessoa que é criada assim pode pensar que aquilo que não é dela, ela pode usar como dela. Isso aí é corrupção. Segundo dados da Controladoria Geral da União, a corrupção consome cerca de 50 a 80 bilhões de reais no país. E aqui no estado, a realidade não é diferente. Tanto é que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo desenvolveu ações práticas para o combate à corrupção com a criação da terceira vara da Fazenda Pública de Vitória, especializada em improbidade e que possui hoje mais de 600 processos tramitados. Ela é praticamente única no Brasil e esse ano produziu, inspirou mais de uma centena de sentenças. Basta dizer que existem outros estados aqui no Brasil que ao longo de 20 anos conseguiram produzir uma única sentença em ação de improbidade. Faltam ainda muitas ações a serem julgadas? Faltam. Alguns casos polêmicos estão em atraso? Estão, e pedimos desculpas por isso. Agora, o que importa é que essa vara chegou para ficar, é um passo na direção correta e eu tenho certeza que em pouco tempo, assim como aconteceu com os casos de pistolagem, essa agenda será colocada em dia. Foram 3 meses de dedicação e intenso trabalho. O esforço da equipe de TI do Tribunal de Justiça do Estado rendeu uma solução de maior eficiência para quem deseja ou mesmo precisa procurar informações sobre o andamento de processos no portal do TJ. Antes, o interessado que entrava no site do Tribunal de Justiça para procurar um processo tinha que fazer um tour nas diversas ferramentas de pesquisa. Agora, com as mudanças, a procura está mais simples, objetiva e eficiente. No site existiam vários tipos de consulta para os diversos processos do judiciário, tanto os processos que tramitam em papel, quanto os processos eletrônicos. Só que cada sistema desse tinha uma forma de pesquisa. O novo sistema, o novo projeto, veio simplificar a busca dos andamentos processuais, seja de qualquer natureza, tanto os processos em papel quanto o processo eletrônico, numa única ferramenta, de forma simples, fácil e objetiva. Então, eu posso informar ou o número do processo, ou o nome da parte, o número do advogado, e encontro o processo, seja na justiça comum, seja no juizado especial eletrônico, seja no sistema de segundo grau. O sistema de funcionamento do acompanhamento processual é bem popular e se assemelha aos sites de busca que conhecemos e usamos na internet. É basicamente o que o usuário da internet está acostumado a realizar suas buscas. Seja por qualquer tipo de informação, ele digita ali o texto que ele quer encontrar e rapidamente ele vai encontrar nas páginas ou nos sistemas, no nosso caso, aquela informação que ele está procurando. A novidade ainda está em fase de testes para que a equipe de técnicos identifique possíveis ajustes que precisem ser feitos. Porém, em até 90 dias, a nova ferramenta estará funcionando efetivamente. A gente publicou uma versão que a gente chama de beta. Para quê? Para que o interessado, a parte, o advogado, possa usar e até mesmo criticar, enviar para nós da informática sugestões e críticas, melhorias dessa ferramenta. Dificuldades no acesso, formas melhores de pesquisar, por exemplo, hoje a gente permite que pesquise pelo nome completo, permite que pesquise pelo número da OAB. De repente, há outras formas de pesquisar que os interessados têm necessidade, que esse é o momento da gente criticar a ferramenta e implementar. Para sugerir ao Departamento de TI mudanças e melhorias, o e-mail é o m-sti-desenve-web@tjs.jus.br. O Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Espírito Santo se reuniu pela primeira vez em 2013. A reunião foi em caráter extraordinário. Em pauta, o julgamento de 2 processos de habeas corpus envolvendo réus do município de Guaçuí, no interior do estado. O trabalho não para, até durante o recesso. O Conselho, no recesso, ele é o Tribunal Pleno, ele Câmaras Cíveis reunidas, ele Câmaras Cíveis,
ele é Câmara Criminais, então a importância dele no recesso, ele é tudo. Mistura-se tudo e é tudo passado aqui. Inspecionar, manter a disciplina na magistratura e nos serviços judiciários são prioridades do Conselho, que se reúne sempre quando é necessário. O Conselho, ele é o fiscal do Poder Judiciário. Ele fiscaliza os cartórios, ele fiscaliza os juízes, os funcionários e até os próprios desembargadores. Essa é a missão maior do Conselho. Os membros do Conselho da Magistratura mudam a cada 2 anos. São ainda eleitos suplentes para substituir os conselheiros em seus impedimentos, licenças e férias. O Conselho da Magistratura é de 2 em 2 anos, com a escolha do presidente, do vice e do corregedor, e mais 2 desembargadores são escolhidos também do Pleno para participarem do Conselho. Então, é um órgão eminentemente fixo durante 2 anos. É a mesa diretora do Tribunal de Justiça.